Essa aqui é uma boa distância. Fala aí, estudantes, como vão? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy. Eu estou aqui num teste de live para saber se a nova banda de internet realmente funciona. Vamos lá. Eu vou tentar falar um pouco sobre como que você faz, como você pode fazer para vencer a preguiça. Ok? Digamos que você tem essa dúvida. Eu estou tentando estudar, você está tentando estudar, e sempre que você empaca em alguma coisa, sempre que você está fazendo alguma coisa mais difícil, que gera mais resistência em você, você meio que para de se esforçar. O motivo de você parar de se esforçar, você atribui isso à preguiça. Você fala, nossa, eu sou tão preguiçoso, ontem eu falei que ia estudar por 5 horas seguidas e não estudei nem 2, não estudei nem 30 minutos, eu já desisti, fui assistir alguma série no Netflix ou alguma coisa assim. Isso é comum, isso é parte da nossa vida cotidiana, a preguiça está lá. Sempre que você virar para o lado, ela vai estar aqui no seu cangote, esperando uma oportunidade para atacar você. A conversa muda um pouco quando a gente olha, tem uma técnica do Jocko Willink, que é zoom up, né? Que é tipo você olhar de cima, dissociado daquele sentimento. Você pode chegar a essa conclusão também por meio da meditação, quando você está extremamente presente naquele momento. Você nem está pensando no que te aflige do passado, das coisas que te aconteceram, das injustiças, dos fracassos, e nem está pensando no que pode acontecer por causa das suas falhas, o que pode vir, ou seja, não está na sua ansiedade, não está pensando nesses problemas normais, né? Então, nesse momento onde você está aqui presente, não existe exatamente preguiça. Então, a primeira dica que eu quero passar para você para vencer a preguiça é a mesma dica que o Fogg, sinto muito, eu esqueci o nome dele, mas é um cara que escreveu um livro sobre hábitos. Ele fala que quando chega alguém no consultório dele para resolver um problema de vícios, o que ele começa é mapeando o que a pessoa está fazendo, ou seja, trazendo para a consciência dela quais são os comportamentos no momento, os comportamentos do presente. Ou seja, quando você pensa sobre a sua preguiça nessa perspectiva, o que muda é o seguinte: você não vai tentar ignorar a sua preguiça, ou seja, pensa só, quando você sente preguiça de ver uma série de exercícios ou alguma coisa assim e vai fazer uma outra coisa onde você não precisa de força de vontade, vai jogar, vai assistir alguma coisa, vai mandar mensagem, vai acompanhar o social media. Quando você faz essas coisas que não exercem em você uma resistência para a ação, o que você está fazendo é ignorando a sua preguiça. Você tem preguiça em certos assuntos, você não quer fazer certos assuntos, e por isso você vira a cara para um outro lado e vai fazer coisas que para você são mais prazerosas, que trazem em você um sentimento de alegria, euforia, prazer ou alguma coisa do tipo. Beleza? Então, quando a gente para de ignorar a sua preguiça, você tem essa oportunidade de olhar para o agora, para o presente, e falar assim, poxa, eu estou sentindo preguiça. E aí você nota que você está sentindo isso, e a partir do momento que você nota, né, que ela está lá presente, que você percebe ela, a gente pode começar a trabalhar em algumas formas para vencer essa preguiça. Ok. Então, o primeiro passo é você notar e olhar para ela, em vez de fugir. Esse é o primeiro. Joia. Depois que você faz isso, a próxima etapa é mudar a conversa, mudar o assunto da conversa. Por quê? Porque a preguiça, ela é um estado, ou seja, você entra em um estado, vamos falar assim, um estado de espírito, quando você está preguiçoso. Eu não estou dizendo nada num sentido esotérico, mas eu estou dizendo que quando você está numa situação, por exemplo,
Você está num evento social com várias pessoas e de repente você trupica, você pisa em falso. E aí, o que você faz? Qual que é a sua reação? Você não pensa a respeito. A sua reação é você olhar para todos os lados para ver se ninguém te viu. Se ninguém te viu, você continua a sua vida normal, vai fazer o que você ia fazer. Mas se você percebe que alguém te viu, você costuma ficar vermelho, você fica envergonhado, porque alguém notou aquele pequeno fracasso, aquela pequena falha que você cometeu, ok? Então, quando a gente está falando de preguiça, o que... Nossa, eu perdi a linha de raciocínio. Vamos lá, deixa eu voltar a linha de raciocínio. Eu estou falando do piso em falso, porque eu quero que você entenda que preguiça é um estado de espírito, e estados de espíritos não tem a ver com nada esotérico, tem a ver com o fato de você entrar em um estado a depender do ambiente que você está, a depender do seu nível de açúcar, a depender dos seus hábitos atuais, a depender do que acontece com você, dentro de você e fora de você, e que está fora do seu controle. Ou seja, vai depender de como você interpreta o que acontece ao seu redor e dentro de você. Beleza? Então, quando a gente percebe que preguiça é um estado de espírito e que a conversa não tem que ser direcionada a acabar com a preguiça, você faz a pergunta subsequente. Então, o que deve ser essa conversa? Sobre o que a gente tem que falar, já que eu quero vencer a preguiça e eu não posso falar sobre ela? A conversa tem que ser sobre, e você não vai gostar dessa palavra, disciplina. Porque disciplina tem a ver com você, para fazer as coisas que você quer fazer, para conquistar as coisas que você quer conquistar, você precisa agir, ok? E essa ação vai ser sobre coisas que você não tem vontade de fazer. Ou seja, para você definir o seu peitoral, você precisa fazer, sei lá, 300 flexões por mês. Ou sei lá, 1000 flexões por mês. Você não quer fazer as flexões porque vai doer, porque vai cansar. Mas você quer o peitoral definido. Tá entendendo? Ou seja, você quer o resultado, mas não o trajeto que vai te levar até lá. Você não quer sentir preguiça e você quer levantar de manhã com sangue no olho para ir em busca do seu objetivo, fazendo as ações necessárias, estudando, aprendendo, retendo essa informação e tirando 100 pontos na prova, 1000 pontos de redação e blá, blá, blá. Você quer esses resultados, mas não está claro para mim e nem para você quais são as ações necessárias para chegar até esse resultado. Então, como que a gente resolve isso? A gente resolve com disciplina. O que é disciplina? Disciplina é você, como indivíduo, ser capaz de obrigar você, como indivíduo, a fazer coisas que você, como indivíduo, não está afim de fazer. Se você precisa levantar às 5 horas da manhã, independente se você trabalha, ou seja, independente se você é obrigado. Ah, não. Quando você trabalha num local fixo e blá, 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 você é obrigado pela instituição e blá, 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 para acordar um certo horário, para cumprir um cronograma que um chefe superior a você definiu. Mas quando você está estudando, ou seja, você tem lá as regras da escola, mas quando você está em casa, as regras precisam ser definidas por você. Ou seja, você precisa se disciplinar para acordar um certo horário, para ir dormir um certo horário, para ler um certo horário, para estudar um certo horário. E ninguém, ou seja, ninguém superior a você mesmo está ali para pegar essa responsabilidade além de você. Por isso que eu falei várias vezes, você. Porque o controle está com você. E é muito fácil você acordar às 5 horas da manhã todos os dias, quando você precisa pegar o ônibus de 5h30 e ir trabalhar para cumprir o seu horário e blá, 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 e pagar suas contas. Mas quando você tem que acordar 4 horas para estudar por 1 hora e depois sair 5h30,
É muito mais fácil apertar o botão soneca e dormir até as 5 horas. Por quê? Porque por algum motivo a gente não vê importância, e isso é uma das regras da vida, a gente não vê importância nas regras que a gente mesmo definiu pra gente. Por exemplo, Ed Mylett, que é um coach de alta performance, ele tem um vídeo sobre confiança, ele fala como que um ser humano desenvolve confiança, self-confidence, né? A confiança em você mesmo. Esse desenvolvimento tem a ver com você cumprir as promessas que você mesmo faz. Tá entendendo? Então, você falou que ia levantar uma certa hora e você levanta, independente de como você se sente. Você falou que ia testar a meditação, você testa a meditação, independente de como você se sente. Então, várias coisas que você faz, independente de como você se sente, levam você a desenvolver, a construir em você esse hábito de loop. Okay? Quanto mais você faz coisas que você não quer fazer, mas você se obriga a fazer porque são importantes para os seus objetivos, mais confiante você fica. Beleza? E isso está muito ligado com a ideia da disciplina, porque construir os hábitos e blá, blá, blá. No início do vídeo, eu falei para você que você iria conseguir resolver o problema da preguiça. Mas o problema da preguiça não existe como algo a ser solucionado. A preguiça sempre vai estar presente na nossa vida, durante toda ela. A diferença... Por que ela vai estar presente? Eu te expliquei isso agora. É um estado, é uma emoção. Você não controla as suas emoções. As suas emoções recebem sinais internos e externos e que causam você aquela coisa. Não é você, sei lá como você define você, que define isso, que controla essa emoção. Mas você controla o seu comportamento, como você age a partir do momento que você sente aquilo. Beleza? Então, a preguiça não é para ser lidada. O que é para ser lidado é: a preguiça me causa não estudar 5 horas por dia. O que eu faço com isso? Bom, com a preguiça nada. Mas com os hábitos de estudar por blocos de tempo, você começa a pensar, poxa, eu preciso de 5 blocos de tempo de 1 hora, ou preciso de 10 blocos de tempo de 30 minutos para conseguir a minha meta de estudar 5 horas por dia. Ah, hoje eu consegui 3, joia, amanhã vamos tentar 4. Beleza, daqui 30 dias a gente conseguiu a meta de 5 horas. Uhul, comemora. Entende? Então, é mais um pensamento estratégico do que um pensamento... Me dá aí uma pílula mágica que se eu tomar, eu vou sentir tanta energia, tanta motivação, que eu não vou mais sentir preguiça. Não tem como, porque as suas emoções são controladas, sei lá, bioquimicamente ou alguma coisa do tipo. Fala, Fluente, tudo bom? Oh, seu nome é Leroy Silveira. Gostei, nunca tinha visto um Leroy, um nome Leroy. Legal. Ó, você chegou no fim do vídeo, cara. Só recapitulando. Você tem 2 tópicos. Você tem preguiça e você tem disciplina. Você está querendo resolver o problema da preguiça, mas a dificuldade que a gente tem de lidar com a preguiça é que ela é uma emoção. Você não sente vontade ou você sente resistência, que isso daí é lá daquele livro Turn Pro, do Steven Pressfield, que é você se tornar um profissional, você aceitar que a preguiça está ali presente, mas mesmo assim você vai fazer o que é preciso ser feito. Joia? Então, preguiça é uma emoção, você não controla, e o que você controla são as ações que você faz. E como que você controla essas ações? Com a disciplina, ou seja, você planeja, você verifica o que você está fazendo, as suas ações, e você tenta adivinhar, entre aspas, ou sugerir, não é sugerir, é outra palavra que eu estou buscando aqui. Você está tentando estimar quais são as ações que você precisa fazer para chegar naquele objetivo. Como você não sabe o que eu preciso fazer para ganhar R$1 milhão? Não sei. Tem várias coisas que dão para ser feito, que dá para ser feito.
Mas você sabe que, sei lá, se você é um vendedor, você precisa atender tantos clientes todos os dias. Se você aluga casas, você tem que saber que você tem que... Tá entendendo? Existe uma série de ações que você precisa fazer e você trabalha a performance dessas ações. Maravilha? Já ouviu a banda Health? Nunca ouvi a banda Health. É banda de quê? De rock? Eu tô ouvindo bastante lo-fi esses dias. E aí tem tipo lo-fi de piano, lo-fi de jazz, e cada um é um pouco diferente. Aí de repente eu volto para a menina dos livros lá, que tem um compêndio, né? Uma quantidade gigantesca, uma playlist gigantesca de lo-fi, o que ajuda. Aproveitando que você está aí, me fala o seguinte, como é que está a imagem e o áudio? Porque eu quero fazer algumas outras lives aqui e saber como é que está esse setup vai me ajudar com isso. Eu acho que eu vou mudar só a posição da câmera, porque ela tá meio... Ela tinha que estar um pouco mais reta. Show de bola. Eu mudei de casa, e aí a internet daqui é um pouco melhor. Então vai ajudar demais nas transmissões. E com transmissões ao vivo, eu consigo produzir com mais frequência. Pessoal lá da Academia do Autodidata, se você estiver vendo até aqui, eu acho que eu vou fazer algum quadro semanal lá dentro sobre Q&As, perguntas e respostas que você pode fazer sobre os cursos lá dentro. Aí você consegue ter essa ajuda melhor. Foi até bom saber que a live está funcionando. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Eu tinha pensado em fazer de 20 a 30 minutos aqui. Eu falei sobre preguiça e sobre disciplina. Depois vocês voltem aí, porque eu acho bem interessante o que eu falei aqui. Eu linkei uns 3 ou 4 livros que eu li no passado com essa ideia de preguiça ser uma emoção e que você não precisa tentar lidar com ela porque ela está presente, é igual, sei lá, atração, você não sente, você não controla em quem você sente atração, da mesma forma como você não controla como você sente preguiça, ou quando você sente resistência em fazer alguma coisa, não tem controle. O que você faz é mudar as ações que você implementa. Bom saber, Daniel. Na pauta que eu preparei aqui no Excel, tem vários vídeos, na verdade, vários tópicos sobre leitura, mas aí eu tô passando mais para o tópico de leitura inteligente do que leitura dinâmica. Leitura dinâmica é mais a ideia de acelerar a sua leitura para que você consiga lidar com mais conteúdo. A leitura inteligente é você lidar com mais conteúdo, interpretando esse conteúdo. Na verdade, agora que eu estou pensando a respeito do curso de leitura dinâmica que eu tenho aqui no canal, eu falei mais nesse curso sobre fluxo de leitura, que é uma fase mais da compreensão, uma forma de usar o guia visual. Então, talvez o leitura acelerada que eu tenho aqui no canal também tenha incluso nele lá os tópicos de leitura inteligente. Jailton Gomes, fala Jailton. Exemplos de mapas mentais para aprender idiomas. Olha, Jailton, eu posso até criar um vídeo a respeito disso daí, mas será aquele vídeo onde eu vou pesquisar o assunto e compartilho o que eu acho da ideia, porque eu não uso o mapa mental para aprender idiomas. Não, deixa eu me corrigir aqui, porque quando você falou aprender idiomas, eu levei para a ideia de fluência, eu não levei para a ideia de aprendizado.
Quando eu estou aprendendo gramática do inglês, tem um curso fantástico aqui no YouTube de inglês do Juviti, um troço assim. É um curso de vestibular e concurso e blá blá blá, mas é um curso de gramática de inglês mesmo. Então, quando você está querendo aprender a gramática de um idioma, nada melhor do que mapa mental e as técnicas de aprendizado normais que a gente utiliza. Mas quando você está querendo ficar fluente, ou seja, rearranjar algumas das estruturas mentais que você tem e fazer com que agora você veja o mundo em vez de mesa, table, em vez de dog, ou melhor, em vez de cachorro, dog, em vez de me dá um copo de água, give me a water, ou alguma coisa assim, tá entendendo? Você tenta mudar a forma como você tá pensando alguma coisa, aí isso daí já é um trabalho mais penoso, porque para mim a fluência vai estar mais ligada com a quantidade gigantesca de um dado no outro idioma que você coloca na sua cabeça e como você interpreta isso. Com isso aí vai ser uma linha de tempo bem louca, né? Porque várias coisas que você pode fazer. Por exemplo, eu voltei a estudar inglês e aprender inglês, mas não a gramática do inglês. A gramática do inglês eu faço assim, eu aprendo um pouquinho, eu vou esquecer o que eu aprendo, eu já sei que eu vou esquecer, mas eu aprendo só para interpretar melhor o inglês, depois eu vou esquecer no futuro. E quando eu estou tentando uma habilidade tipo minimal pairs, tá ligado? Aquele, como é que eu falo isso? O som do inglês para mim é fácil de entender agora, mas tem algumas coisas que eu não consigo nem tirar da boca. E aí eu fui pesquisar e descobri que, começando com pares mínimos são conjunto, são duas palavras que se diferem apenas de um único som. Então, por exemplo, cap, cup, né? Cap seria o chapéu, uma espécie de chapéu, e cup seria aquele copo de água. E aí tem um som lá. Você ouviu cap ou cup? Ou melhor, aí tem um som em inglês, cap. E aí você ouve e tenta interpretar se o que você ouviu é cap ou cup. Eu vou ensinar isso lá no Clube do Poliglota, viu? Como é que você faz os flashcards de pares mínimos, minimal pairs. Bem interessante. Eu nem sei onde eu estava querendo chegar com o que eu falei agora, mas beleza. Daniel Magno, um dos problemas que eu tenho é com relação ao sono, que sinto quando estudo um conteúdo denso. Para mim, cara, isso daí é preguiça. Quando você sente sono, quando você se depara com um conteúdo, isso é a resistência falando para você: eu não gosto disso, vamos fazer alguma coisa mais interessante. Isso é tão verdade que eu costumo maratonar séries no final de semana ou quando tem um feriado, alguma coisa assim. E é muito normal eu virar à noite. Imagina, você passa aqui, ó, aqui o computador, 10 horas aqui vendo Blacklist ou vendo alguma outra série. Lançou uma série na Netflix chamado The Midnight Gospel. Uma série muito louca. Eu maratonei ela numa sentada. E não tem esse negócio de perda de foco, perca de concentração. Às vezes até a vontade de ir no banheiro ou de comer você ignora, porque aquilo é interessantíssimo. Então não tem sono quando você está fazendo alguma coisa que você gosta. Aí qual que é o problema? Aí você está estudando cálculo 1, você pega no livro uma lista de exercícios, começa a fazer... E começa a fazer, aí olha pela janela, aí blá, blá, blá. Por quê? Porque você não tem vontade de estudar aquilo. E aí você tem que trabalhar as estratégias para sentir essa vontade. Deixa eu me corrigir de novo. Você tem que trabalhar as estratégias para se fazer entrar nesse estado de concentração, mesmo sem vontade. E aí você pode, dica da Mel Robbins, colocar a cabeça embaixo d'água fria quando você perde a concentração. Tomar café, minha dica, né? Tomar café. A dica do Wim Hoffman, fazer 26 respirações profundas. Fazer exercício físico. A ideia é alongamento articular, para fazer o seu corpo acordar. Tá entendendo? Ficar em sinal de alerta, ok? Você
não se desconcentrar, ou seja, não ceder a essa vontade de não estudar. Ou seja, você tá lá, deu aquela vontade, aquela preguicinha que eu tô sentindo desde de manhã, para falar a verdade. E o legal para mim é que preguiça eu sinto localizada. Então, tipo, minha preguiça hoje tá nessa perna aqui e um pouquinho aqui. É bem estranho, porque eu falo, quando alguém me pergunta, eu falo, eu tô com preguiça bem aqui, ó. E aí você tem vontade de alongar e blá blá blá, e quando você tá alongando, você não tá estudando, você não tá fazendo nada. Deixa eu voltar aqui. Ó, o Leroy falou que Health é um eletropop. Olha, Leroy, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou pesquisar isso daqui. Ah, mas se eu colocar aqui, vai entrar em algum problema, né, vai ter algum problema se eu colocar aqui de direitos autorais. Mas, ó, ouçam Lo-Fi. Lo-Fi é bem interessante e ajuda você a acalmar sua mente. Voltando às perguntas aqui. Dream Pop, vou pesquisar aqui também. Ouve a música Health Delicious Ape. Delicious Ape é interessante. Eu coloquei o nome Leroy, pois meu nome verdadeiro o pessoal fala errado e não é memorável. Pô, Leroy é bem memorável, cara. Fonema. Ah, tá, aquela palavra que eu tava esquecendo. Não, era outra palavra. Eu acho que eu lembrei ela, mas eu esqueci agora que eu vou falar pra você. Você irá se acostumar ao som do idioma em inglês? É isso daí. A ideia do inglês, eu peguei uma dica do Stephen Kaufman alguns anos atrás, que é aprender um idioma na verdade mesmo, se acostumar com ele. E aí eu tenho que me corrigir de novo. Você tem que usar as palavras certas, senão fica meio difícil de entender o que eu estou falando. Quando eu falo aprender um idioma, eu estou falando aprender os padrões da língua. Quando eu falo de ficar fluente, não é ficar proficiente. Fluência tem a ver com você consegue comunicar com fluidez de pensamento, ou seja, sei lá, deixa eu tentar aqui na raiz aqui, vamos lá. Today I woke up at 5 a.m. and I was very asleep, right? So I wake up, I make 6 deep breathing exercise to make my morning more energetic. And then I make a little cup of water, a glass of water with a half of a lemon, and I drink it. So it was not very good because the taste of lemon is, I don't know, acid, or it's not very good. The taste is not very good. So then I did my hygiene, normal hygiene. I make 6 or 10 push-ups on the ground, and then I turn on my computer and starting my work. Ok? Basicamente o que eu tentei falar aqui é com fluidez como é que foi minha rotina matinal hoje. Beleza. Precisa ouvir 10k horas. Não entendi isso daqui. Consigo ouvir chinês melhor. Chinês, assim que eu ficar no nível pelo menos A2 no japonês, eu vou começar a estudar o chinês. O meu problema com isso é a ideia do inglês ficar parado. Então eu estou tendo um problema de como é que eu vou fazer para quando eu tiver uma terceira língua, né, português, inglês e japonês, como é que eu vou fazer para fazer a manutenção desse idioma, manter no platô que eu tô e não perder o desenvolvimento que eu tenho até agora. Consigo ouvir chinês melhor, pois já tenho experiência em ouvir idiomas estrangeiros. Bacana, cara. Muito legal. Eu fui tentar ouvir russo um dia desse, eu ouvi legendado e foi muito estranho. Tem quase, não sei se essa palavra é boa para falar, mas é quase uma repulsa. A primeira vez que eu vi um filme em chinês, eu tive essa sensação de repulsa. Mas tinha o Jackie Chan no filme e aí eu fui assistir.
Depois eu assisti um outro de zumbis, que foi bem interessante. Depois tem uma série no YouTube, Jai Pai Chou, um troço assim, que é uma história bem psicodélica de um universo zumbi. E os zumbis meio que, assim que eles comem alguma coisa, eles se mutam com aquela coisa e ganham características da coisa que eles comeram. Bem, bem estranho. Por eu saber inglês, alemão e russo. Caramba, cara, você sabe russo. Russo é foda. Alemão é uma das línguas que está na minha lista para aprender. Eu acho alemão muito legal. Chinês melhor. Olha, o Reddit, o que eu estou fazendo, eu estou frequentando o Reddit mais para League of Legends e o Anki. Ou seja, eu estou pegando várias dicas lá do Anki para fazer os cards de minimal pairs. Você precisa colocar uma imagem, e aí as imagens estavam ficando gigantescas. Eu fui lá no Reddit e eu encontrei algumas coisas de como eu faço para redimensionar as imagens. Então, o Reddit é bem interessante para vários problemas, para falar a verdade. Onde é que eu estava? Cadê? Aqui. Vou te mandar um TPC no Reddit. TPC, não sei o que é TPC. Qual material você usou para aprender inglês? Algum curso específico? Conhece o Mário Vergara? Eu lembro que na minha época o Mário tinha um blog onde ele passava as dicas iniciais. Então ele tem um blog com um curso em várias postagens. Então, dia 1, dia 2, dia 3, e lá eu aprendi essas ideias iniciais de usar o Anki, de flashcards, de não focar em palavras, focar em frases, não é importante você aprender gramática no início, porque igual criança vai aprender gramática só para construção de um pensamento mais complexo no futuro, ou para escrita e blá, blá, blá. E nem para isso, né? Porque a gente escreve tudo errado mesmo. Então é isso aí, eu recomendo que você procure lá o CIG. Esse é o nome do blog que eu lembro de acompanhar do Mário Vergara. Nossa, tá ficando gigantesco essa live. Vamos lá, boa tarde. Patrick Nascimento, boa tarde, cara. Tudo bom? Café faz bem? Olha, eu não estudei os benefícios do café. Eu sei que faz bem para mim. Então, é isso que eu tenho que falar. Estava vendo no Reddit que o correto é fazer exercícios físicos e não tomar café. Olha, eu tomo café e faço exercícios físicos. Eu estava tentando fazer todos os dias, mas aí eu não vou mentir aqui, eu não consegui fazer todos os dias, mas eu estou há 2 dias fazendo todos os dias. Então, se eu fizer hoje, vai ser 3 dias fazendo todos os dias. Então, é isso daí. O problema da corrente de hábitos, é que se você perde um dia, mesmo se você tiver 30 dias na sequência, você é obrigado a perder ela. A menos que você pegue, por exemplo, a regra dos 2 dias. A corrente só é quebrada se eu parar com o hábito 2 dias seguidos. Tá entendendo? Eu vou anotar aqui e eu vou fazer um vídeo a respeito desse negócio das correntes. Só um segundo. Hábitos, não quebre a corrente. E aí, aproveitando que as lives estão boas, eu posso até pensar em fazer um vídeo desse em live, mas eu só tenho que preparar o roteiro primeiro. Melhor comer fruta do que café. Olha, eu lembro que eu pesquisei um tempo atrás para descobrir o café da manhã ideal, porque eu comecei a malhar calistenia, tem até um peso aqui do lado aqui, e você usa o peso do corpo para se fortalecer. E aí eu pesquisei qual é a melhor forma de tomar café. E aí eu vi lá nos vídeos e nos posts de blogs que precisa ter 3 coisas no seu café da manhã. Precisa ter gorduras, eles falam gordura boa, carboidrato e proteína. E aí eu faço o seguinte, todo domingo eu compro uns 3 mamões, e aí eu compro algumas bananas e blá, 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 e aí eu como, tipo, meio mamão e 2 ovos de manhã. Os ovos, no caso, é a proteína, e o carboidrato tá no mamão. Olha, eu sou muito leigo sobre esse negócio de nutrição, mas eu faço isso, basicamente, todas as manhãs.
Eu ia me educar sobre isso daí lendo um livro chamado On the Day, mas aí eu vi um monte de gente metendo um pau no livro, falando que ele faz, como é que é claims, né? He makes scientific claims. Ele faz essas claims e o pessoal falando que elas são todas mentirosas, elas são interpretadas erradas e blá blá blá. Aí eu pensei, nossa, eu preciso aprender muito mais ainda do que eu sei sobre nutrição. Mas tem um livro que me recomendaram, que eu não li ainda, mas se você quiser, qual que é o nome? Exercises and the Brain. Não, Brain on Exercises. Eu acho que é isso o nome. Aí tem uma perna na capa, um troço assim. Aí eles falam que aquele livro lá, ele explica um pouco sobre como que o seu cérebro age quando você faz exercícios físicos. Mas eu ainda tenho que ler ele. Tem tanto livro na minha lista que não sei o que eu faço. Tá. E falaram que também café vicia e tu ficará com preguiça se não tomar café. Cara, eu vou falar uma frase aqui que eu não concordo 100%, mas é interessante, que o Pondé, ele fala no canal dele, eu vi um vídeo há um tempo atrás falando, ele fala o seguinte, que ele não confia em pessoas sem vícios, entendeu? Então, se eu tiver um vício, que seja café. Entra nesse post do Reddit e fala o que tu acha. É interessante. Gosta de animes. Olha, eu tenho uma opinião sobre animes, cara, que, pra você ter uma ideia, uns anos atrás eu passava o dia inteiro assistindo animes ou jogando alguma coisa assim, até eu ter esse descobrimento. Mas hoje em dia eu assisto muita coisa, mas eu não assisto com a grande frequência que eu assistia no passado. Então, por exemplo, eu acompanho há, sei lá, mais de 5 anos o One Piece. De vez em quando nessa época de maratonar, eu maratono, eu acho que uns 4 meses atrás eu maratonei Overlord, que é o melhor anime sobre Isekai, né? Tipo, o herói que nasce em outro mundo, porque você realmente, se você, como ser humano, com as ideias que um ser humano tem sobre o que é guerra, sobre o que é blá blá blá, sobre o que é a vida, nascer como um deus em um outro mundo, como que você agiria? Aí você tem coisas idiotas, como outro Isekai aí que eu não sei, aquele do slime, que aí você é uma pessoa legal que quer viver uma vida blá blá blá, tipo, você é super poderoso e você tem 0 de ambição. Isso não faz muita parte de como um ser humano é, mas beleza. E o segundo Isekai que eu mais gosto é aquele cara que era um assalariado normal, que fazia o dever dele, que cumpria o dever dele, e aí a Existência X, né, alguém vai lá e empurra ele para matar num trem, a Existência X aparece, e ele se recusa a falar que a Existência X é Deus, e aí Deus fala, então provavelmente você acreditaria em mim se você tivesse, como é que chama? Se você vivesse pobre, se você fosse um fudido e blá blá blá. E aí ele coloca o cara no corpo de uma criancinha, a criança nasce, lá, e aí Coronel Negrete, um troço assim, Júlia, não sei o quê, e aí ela tem que, mesmo ela tendo essa mentalidade de assalariado, de pessoa normal, e aceitando, pô, eu sou um cara normal, assalariado, pago as minhas contas e blá blá blá, eu nasci agora no outro mundo, o que eu tenho que fazer? E aí você vê uma coisa interessante que se eu fosse colocado em uma situação parecida, provavelmente a gente ia tomar as mesmas conclusões, provavelmente a gente ia ser super poderoso, no sentido de que essa maldade que os isekais parece que o pessoal desses outros mundos, na cabeça do autor, não tem, a gente tem essa malícia. Se gosta de dá uma olhada no Class of Elite. Vou pesquisar aqui, Class of Elite. Inglês só para ler. Ah, tá. Comecei a aprender inglês só para ler essa novel. Olha, eu acho que eu nunca li nenhuma novel. Eu acho que o único mangá, eu tenho alguns mangás ali, 3, eu acho,
Mas o único mangá que eu li, tipo, na internet, foi o Gui Sanji, não sei o quê. É aquele, não sei se você já viu, mas é de um cara que não gosta da escola e blá, blá, blá. Aí ele foge pro interior para trabalhar como... É tipo um mimado. E aí ele vai pro interior para fugir de tudo e todos, blá, blá, blá. E aí ele começa a fazer aquela coisa que o Jordan B. Peterson fala, que é: você não pode retirar a responsabilidade dos seus filhos, porque você vai criar pessoas fracas. E aí as pessoas, na escola, os professores quase que obrigam, ou seja, faz parte do currículo escolar, você ser colocado em situações onde você precisa se responsabilizar. Ou seja, você precisa levantar 3, 4 horas da manhã e ir lá e limpar o cercado, ou você precisa, tá entendendo? Você precisa fazer certos trabalhos que normalmente você não faria na cidade. E aí ele começa a ter uma mudança de personalidade, que é aquela parada do, sei lá, obstáculo ao caminho, talvez, que a cada novo obstáculo, tipo, ele perceber que ele gosta do Butadon, que é o porquinho que ele gosta, e aí ele criar dele, cuidar dele, mas ele sempre ter essa ideia em mente de que, no final das contas, o caminho final do porco é virar o bacon. E aí ele trabalha a loucura nas férias dele de escola, mesmo tendo trabalhado todo o semestre, né, que é uma escola de cuidar de animais, blá, blá, blá. Ele pega aquele dinheiro suado e sofrido e compra o Butadon, que é o porco de estimação. E aí todo mundo fica pensando assim, pô, ele vai pegar para criar igual um cachorrinho? Não. Ele vai seguir o trajeto porque ele entendeu que é assim que funciona. Tá entendendo? E aí ele faz a carne e é um momento muito louco, ele come a carne, eles fazem um churrasco e come o Butadon. Eu explicando assim fica estranho, fica meio feio talvez, mas a série é um tapa na ideia de as pessoas são fracas, não necessariamente. Você tem que dar responsabilidade para as pessoas se fortalecerem. Procurar no Google sobre esse título. One thing I realized with going through Wiggle Life daily is that when I have free time on my hands, I don't have urge to go and work out, read books or do anything. I don't give a... se eu entendi bem, esse negócio de... quando eu tenho... quando ele tem tempo livre, ele não sente vontade de fazer nada, né? De ler livro. Mas, tipo, na minha experiência, você sente vontade de ler um livro? Por exemplo, eu tô lendo um livro em inglês, que não é minha língua mãe, ou seja, é uma dificuldade de ler o livro, sobre como desenvolver a neuroplasticidade dentro de sala de aula. E aí todo o livro é bem explicadinho, eu vou trazer vários vídeos sobre isso de metacognição aqui para o canal, mas toda vez que você encontra, você tem que ler, você tem que escrever, aí é um gasto de energia estudar. Então, eu não vejo como alguém vai sentir vontade, tipo, acordar de manhã, que maravilha, eu vou ler, eu vou aprender os verbos, eu vou estudar. Essa vontade eu acho que não vem, eu acho que, tipo, eu sempre vou ensinar, se eu for falar sobre isso pelo menos, que você nunca vai sentir vontade ou motivação para fazer coisas que não sejam beber água, ou melhor, se alimentar, transar ou fugir de um predador. Essas 3 são as coisas que te dão motivação. Fora isso, se acontecer de ter motivação, agradeça ao universo, a Deus e tudo mais, porque não é natural para mim você gostar de tomar banho frio ou gostar de meditar ou alguma coisa assim. Você tem que fazer porque, na minha concepção, na minha ideia, porque você acha que aquilo ali vai fazer a sua vida ser um pouco melhor. Qual o nome dessa série de zumbi? Dal Pachô, não sei o quê. Se eu achar, eu faço uma postagem e marco o seu canal, Leroy. TPC. Tópico. Show de bola. Abel Barbosa. Fala, Abel. Mano, eu já tentei muito aprender com o Palácio Mental. Tem como aprender normal com o Palácio da Memória? E outra, faz uma live. Você faz live sempre? Olha, eu mudei agora e aqui parece que a live está funcionando melhor. Então, talvez eu vou fazer com mais frequência. Talvez uma por dia para
para conseguir passar essa informação com de forma mais acelerada. Mas, eu já vi muita gente explicando e ensinando para você que dá para aprender, sei lá, estude para concurso usando o Palácio da Memória e blá, blá, blá. Na minha prática mesmo, o uso de Palácio da Memória é uma técnica de memorização. Então, por exemplo, não tem como memorizar uma folha. Tem como você determinar para essa folha uma palavra-chave, você entender o conteúdo dessa folha, e aí você aloca essa palavra-chave dentro de uma imagem e numa estação do seu Palácio da Memória. Não tem como você pegar o raciocínio inteiro e colocar na imagem. A imagem é sempre uma interpretação do que você aprendeu. Então, quando você fala, eu quero aprender utilizando o Palácio da Memória, para mim, do jeito que eu ensino, eu tenho um curso gravado completo, Palácio da Memória Essencial, dentro da academia. Então, a academia é um local onde eu coloco vários cursos diferentes e você paga uma mensalidade e tem acesso a todas as aulas. E lá dentro eu falo para você, o Palácio da Memória não é para você aprender. Como que você aprende? Você pega o material, ou seja, existe uma dificuldade de aprender, ok? Você pega o material, você lê ele, aí você, sei lá, você vai usar uma técnica de anotação qualquer para capturar a informação. Aí você, sei lá, eu vou usar o mapa mental. Usei o mapa mental, o professor está falando, aqui tem um ponto-chave, blá, 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 escrevi, blá, 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 escrevi, aqui tem um diagrama, anotei. Não, eu tô dentro da sala e ele passou um slide, tirei uma foto. Ou seja, o processo de captura da informação. Isso é aprender para mim, você capturou a informação. Não, depois que você captura, tem um problema. Qual que é o problema? Ilusão de competência. Aquele sentimento que eu falei até agora há pouco, que eu não quero gastar energia para nada, além de sexo, comida e fugir de predador. Então, o que eu faço? Eu tenho essa coisa chamada ilusão da competência. No livro do Robert Bjork, Metacognição, se não me engano, Metacognition, ele fala sobre isso, que você não sente vontade ou melhor, ao vivo é foda. Existe uma sensação de que você entendeu o conteúdo só porque você registrou ele em algum lugar. Então, quando eu falo captura, é o quê? Pegou o que entendeu, botou no papel, tirou foto, registrou, gravou o áudio. Beleza, você capturou. Joia. Mas o que garante que daqui a um mês, ou quando a prova acontecer, ou na mesa de bar, se estiver no final de semana, estiver falando sobre o assunto, aquela informação vai pipocar de novo na sua cabeça? Nada garante. E se nada garante, precisa existir um conjunto de ações que você vai fazer para que você mantenha aquela informação na sua cabeça. Porque, na minha concepção, você só poderia acreditar que aquela informação vai ficar se, sei lá, a curva do esquecimento não existisse. Se toda a informação, uma vez armazenada, ficaria lá dentro, reservada, preservada para sempre. O que não é verdade. A curva de esquecimento está aí. Se você não de alguma forma mostrar para sua cabeça que aquela informação é relevante para o uso do seu cotidiano, ela será... os padrões vão se enfraquecer e vão ser substituídos por novos padrões. No livro, eu acho que eu já fiz um vídeo sobre um livro sobre neuroplasticidade lá dentro do Instagram. E nesse livro ele fala o seguinte, aquela ideia de, como é que chama? O Darwin, ele descobriu que existe uma competição. Isso. Existe uma competição na nossa cabeça por espaço. Então, mesmo em alguns casos raros, quando você tem um problema e aí parte do seu cérebro é perdida, as partes permanecentes, as partes que ficaram, costumam tomar conta daquele espaço. E aí eles mantêm algumas funções que antes eram reservadas para aquele espaço perdido. Tá entendendo? E tem casos documentados sobre isso, que a pessoa teve o lóbulo cercado, né? Cerrado, e mesmo assim ela não perdeu muitas funções. E aí, quando foram ver, o cérebro dela, por ele mesmo, ele foi lá e tomou conta das funções que o outro lado era responsável. Tá entendendo? Então, quando você estuda e não diz
de alguma forma, que aquela informação é importante, é útil, você vai esquecer dessa informação. Porque se você parar para pensar, no nível de análise mais poderoso, né, que é aquele nível sei lá, de percepção, não de fundamental, né, o nível fundamental, o que é aprendizado? Aprendizado é os seus neurônios estão com os axônios se conectando. A cada nova ação, a cada novo aprendizado, isso é codificado na sua cabeça por esses neurônios. E esses neurônios, eles seguem certas regras. Tá entendendo? Então você precisa, de alguma forma, bater repetição espaçada, e fazer imagem, e pensar a respeito, e usar essa informação, porque do contrário você vai esquecer. É comum você ver pessoas, por exemplo, eu tenho familiares no exterior, e quando eles vêm aqui para o Brasil e você conversa com eles, eles têm sotaque. Ou seja, a pessoa morou nos Estados Unidos por anos e voltou para cá e agora tem sotaque. Ou seja, várias palavras do idioma que agora ela passa lá 24 horas vivendo e recebendo, ela perdeu do idioma mãe. Tá entendendo? Ou seja, se até do seu próprio idioma você pode perder algumas palavras e alguns padrões, a informação do seu concurso, da sua prova e do que você está querendo aprender é muito mais fácil de ser esquecido. Maravilha? Deixa eu voltar aqui ao Abel. Digo porque eu sou muito perfeccionista e fico muito tempo parado decorando uma página com Palácio Mental. Eu demoro muito. É o que eu falei aqui. O Palácio da Memória, ele serve para decorar pistas, não serve para aprender. Para aprender, você precisa de um outro conjunto de ferramentas mentais. Animal Farm tá na minha lista, mas sei lá, tá no número 200. Junto com um livro que foi recomendado demais, que é Man Searching for Meaning, que é um livro sobre um cara que ficou preso num Auschwitz, sei lá, eu acho que é isso. E aí ele criou, ele percebeu que o homem que sobrevivia por mais tempo era aqueles que criavam um sentido, não, um futuro para eles dentro da cabeça deles. Eles tinham aquela sensação de que eu vou conseguir fazer isso assim que eu sair daqui, eu vou conseguir fazer aquilo assim que eu conseguir sair daqui. Wog Life? Não, nunca me deparei com essa palavra. Wog, parece nome de cachorro. Nossa, minha garganta tá ficando fraca. Meu café acabou também. Pessoal, eu vou ler o final aqui. Tomara que eu vou ver depois como é que eu faço para manter esse chat ao vivo aqui. Para você que estiver assistindo depois, dá uma olhada. Mas entra no Google e pesquisa por esse título, blá, blá, blá. Beleza. Vou pesquisar. A descrição do post é essa. Hey, fellows, need so pick relate basic for me most days, exercise, enjoying the nice weather, so peak related is basically me most days. Exercising, enjoying the nice weather, just pretty much doing whatever the fuck I want. But I notice Woggies are always angry, depressed, and... Eu não sei o que é Wags e... Parece que Wags aqui parece denominar algum estilo de pessoa, né? 15 megas a internet. Olha, esse negócio de psicodélicos eu vou testar algum dia, mas eu quero testar. Eu ouvi num podcast que a fome é um ótimo psicodélico, entendeu? A fome. E aí eu quero testar primeiro meditação, e aí depois eu vou testar, eles chamam de fasting, né? Quando você passa a fome por vários dias ou coisas assim. Aí você começa a delirar e sua consciência vai para um nível superior.
Mas é uma coisa que vale a pena testar. Uma coisa para o futuro aqui do canal é uma ideia, um tópico chamado biohacking. Mas eu preciso, e eu fico até empolgado de falar isso, eu preciso de tanto mais, tanto mais, não tá estranho tanto mais conhecimento, eu preciso de tanto mais conhecimento que você não faz ideia. Biohacking, eu vou precisar de muita informação na minha cabeça e fazer conexões que agora eu não sou capaz de fazer. Eu sei que se você usar a técnica do Hoffman várias vezes, você fica muito tonto e você pode desmaiar, alguma coisa assim. Então você tem que cuidar disso daí, porque... Mas, igual eu vi nessa série nova da Netflix, a ideia da meditação, você pode até calar a sua mente e ficar em com o universo, digamos assim, mas isso vai demandar de você tantos anos de prática que não vale muito a pena, se o seu propósito é ser capaz de ter mais foco e concentração e tudo mais. Então, mas aí é claro, quando você está falando de psicodélico, o que você quer, na verdade, é uma alteração de consciência. E aí me falta muita informação sobre isso daí ainda. Mas quem sabe no futuro, e eu até me vejo no futuro fazendo um teste ao vivo aqui, daqui uns 10 anos aqui no canal, mostrando como que faz isso e blá, blá, blá. Mas vamos lá. Bom, deixa eu encerrar aqui. Estudante, esse aqui foi uma live do Estratégia de Estudos do canal Autodidatas Academy. Se você quiser, se você tem... como é que eu falo isso? Ser um estudante quer dizer que você tem dentro da sua cabeça um número gigantesco de ferramentas mentais, que são chamados de cognitive assets, que são... Essas ferramentas vão te auxiliar no trajeto, na jornada de aprendizado. Então, quando você tiver problemas como concentração, criação de um plano de estudos, organização da semana, como que eu faço para aprender de um livro didático, como eu memorizo as datas mais importantes. Então, todas essas coisas, essas perguntas que os estudantes fazem e que dá tanto trabalho assim, pode ser resolvido com uma ferramenta mental. E por causa disso, eu criei a ferramenta mental, na verdade, a Academia de Ferramentas Mentais, que é a Academia do Autodidata. Lá dentro você vai, por meio de cursos, por meio de aulas, por meio de vídeos ao vivo, como esse aqui, você vai receber toda semana, todos os meses, um conteúdo explicando como é que utiliza na prática essa ferramenta mental. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu tenho um curso completo de prática deliberada, um outro curso sobre o Palácio da Memória, um curso sobre mindset quase saindo, uma aula sobre o plano de estudos e uma pauta com várias outras ferramentas mentais que eu estou preparando para você, ok? Então, se você quiser conhecer mais sobre isso, tem um link aqui na descrição, você pode acessar e aprender sobre essas ferramentas e como que funciona tudo. Se tiver dúvidas sobre isso, eu vou colocar o link do meu WhatsApp, você pode entrar lá e me perguntar diretamente qual que é dessa academia. Maravilha? Então, por esse vídeo é isso. Eu quero que você continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas ferramentas mentais para que você consiga aprender de forma estruturada e de forma eficiente. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. Falou, pessoal. Fui.